Alô, 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 aqui para falar das novidades da semana do Alacarte. Vou começar com um filmaço. Entre Dois Mundos, estreado por Juliette Binoche, extraordinária atriz francesa, além de linda, talentosíssima. Filme que fez muito sucesso aqui nos cinemas do Brasil, saiu de cartaz há pouquíssimo tempo, passou no Festival de Cannes e é dirigido pelo Emmanuel Carrère. E uma curiosidade, o Emmanuel Carrère é um grande escritor. Inclusive escreveu um livro chamado Limonov, cujo filme a gente colocou aqui no cardápio há 2 semanas atrás, coincidentemente. Mas ele de vez em quando dirige filmes, e dirigiu esse. É baseado num livro escrito por uma jornalista investigativa que decidiu se transformar, digamos assim, numa auxiliar de limpeza e ir trabalhar numa cidade no norte da França. Então é a história que a gente segue. A Juliette Binoche interpreta essa escritora que, para poder fazer seu novo trabalho, decide ir trabalhar como uma terceirizada de limpeza numa cidade no norte da França chamada Caen. E aí ela vai então conhecer essas mulheres comuns, que têm todas as suas questões, vai trabalhar literalmente, a gente acompanha tudo isso e vai, claro, influenciar muito a vida dela. É um filme muito bacana, um filme muito bem dirigido, um filme que mostra, né, um universo muito particular e que se repete em muitos lugares do mundo. Uma curiosidade, que a Juliette Binoche, mas todas as outras mulheres do filme não são atrizes profissionais. Ele selecionou entre mulheres que trabalhavam mesmo como faxineiras, como auxiliares de limpeza. Então, um belíssimo filme que teve uma carreira muito legal aqui nos cinemas do Brasil e que a gente já está trazendo aqui para o Alacarte para você que mora em cidades que não tem cinema ou que eventualmente não conseguiu ir até o cinema. Entre Dois Mundos. Agora um classicão do cinema japonês, Samurai, o Guerreiro Dominante. Esse é um filme de 1954, que aliás foi um ano histórico do cinema japonês, porque além desse filme extraordinário, foi o ano dos 7 Samurais e foi o ano de Godzilla, ou seja, um ano marcante dos estúdios Toho, que produziu todos esses filmes, e filmes de produção bem cara, que puseram ali o estúdio num certo risco, mas que resultou, né? 7 Samurais foi um sucesso extraordinário de bilheteria, Godzilla então nem se fala, e esse filme teve um grande resultado e acabou ganhando o Oscar de filme estrangeiro. Na época, inclusive, nem chamava Oscar de filme estrangeiro, chamava um Oscar honorário para filmes de outros países, e o filme foi contemplado. Conta a história real de um samurai que foi muito famoso, Musashi Miyamoto. Ele era um homem comum, mas que acaba indo trabalhar para um nobre e vai aos poucos conquistando com a sua competência até ganhar o título então de samurai. Samurai eram guerreiros, todo mundo sabe disso, mas não era qualquer um que ia lá e virava samurai. Para você conseguir o título de samurai, você tinha que trilhar um caminho. E ele, então, se torna esse samurai muito importante e vai participar de uma batalha fundamental na história do Japão, que aconteceu em 1600, uma batalha onde muitos líderes vão se enfrentar e vai sair vencedor, Tokugawa, e vai começar, então, a era Tokugawa da história do Japão, aonde os shoguns terão grande poder. Enfim, aqui não é para dar aula de história, mas é importante esse momento histórico realmente crucial e determinante que vai acontecer e esse personagem resgatado, trazido nesse universo. Pra vocês terem uma ideia, teve cenas com mais de 1000 figurantes como soldados, com centenas de cavalos. O filme demorou 6 meses sendo rodado porque o diretor quis fazer o filme colorido e na época o negativo colorido tinha menos sensibilidade. Então, para poder fazer as cenas e imprimir, precisava refazer, então foi uma produção, como eu disse, caríssima, mas que resultou um belíssimo filme, premiado e de sucesso na época e que a gente traz aqui para vocês. Para quem não conhece ainda, Samurai, o Guerreiro Dominante. Mais um Fassbinder, O Direito do Mais Forte. Nesse filme, uma curiosidade, o Fassbinder interpreta o personagem principal. E o Fassbinder era um cara um tanto quanto acima do peso, mas estava tão determinado a fazer o personagem que ele, inclusive, perdeu muitos quilos. Ele faz, então, esse homem, um operário, que ganha na loteria. E ganha 500 mil marcos, o que na época era muito dinheiro, ali nos anos 70. Eu chutaria aqui que, para dias de hoje, seria alguma coisa como 5 milhões de euros. Ou seja, uma bolada. E aí, ele, então, decide não trabalhar mais, que a vida dele está resolvida, e ele se envolve amorosamente com esse cara e eles juntos decidem fazer uma empresa. E aí a gente vai acompanhar o que vai acontecer. É um filme forte do Fassbinder, um filme muito particular. Você vê que o filme era tão pessoal que ele quis fazer o personagem principal. Esse filme, inclusive, tem cenas de nudez masculina, frontal. É um filme forte, potente, um filme que na época fez bastante sucesso e que a gente está trazendo aqui para vocês. O Direito do Mais Forte.
Para completar a programação, um filme espanhol de 1991, uma produção caprichada, Beltenebros, dirigido por Pilar Miró. Foi uma grande cineasta, foi também uma mulher que militou pelo cinema espanhol, e ela fez aqui esse filme, estrelado por Terence Stamp, grande ator inglês, que interpreta esse homem que vive na Inglaterra, sossegado, tranquilo, mas ele tinha participado ativamente da Guerra Civil Espanhola e ele recebe um dia a visita de um cara que diz que ele tem que voltar para a Espanha para executar um traidor. Mas quando ele chega lá, ele começa a desconfiar que estão enrolando ele e aí a história vai se desenvolver. É um filme muito bem produzido, um filme que fala dessas feridas que a Espanha tem, da Guerra Civil, dos comunistas, das traições, e Terence Stamp garante sempre o ingresso e tá sensacional aqui nesse filme. Um filme que nem chegou a ser lançado nos cinemas do Brasil, embora tenha feito muito sucesso na Espanha na época, e a gente, mais uma vez, cumprindo nosso papel de resgatar grandes filmes para vocês. É isso aí, uma programação especial essa semana, fala a verdade. Você já tinha visto esse filme, Samurai? Filmaço histórico que a gente está trazendo para você, além de todos os outros. Tudo isso para vocês, a partir de hoje, aqui no nosso à la carte.